Olá, meus amores. Olha nós aqui de novo para mais um Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte. Trazemos sempre assuntos relevantes com profissionais mais relevantes ainda. E hoje não poderia ser diferente, né? Até porque, gente, vocês não têm noção do quanto esse homem me deu trabalho. Foi não sei quanto tempo, ele não pode. Eu já estou perguntando aqui para ele se ele dorme, porque eu acho que ele não dorme. Ele trabalha dia e noite. Então aproveitem, mandem perguntas e depois ele vai estar respondendo, enfim. Camila, apresenta o nosso convidado, por favor. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Rodrigo Bastos de Barros, cirurgião de aparelho digestivo e proctologista, CO da clínica Proctus Proctologia, localizada no Hospital Central em Porto Velho. Ex-diretor-geral do hospital e pronto-socorro João Paulo II, de 2008 a 2010. Ex-diretor técnico do HB, de 2012 a 2019. Coordenador do curso de medicina na Finca, de 2006 a 2008. Professor de medicina da Finca, São Lucas e atualmente da Unir. Ex-diretor do Hospital de Base de Rondônia. Chefe do Departamento de Proctologia do Estado de Rondônia. Formado na Universidade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Natural de Uberaba, Minas Gerais. Residência médica em Brasília, Distrito Federal, e Uberaba, Mato Grosso, Minas Gerais. Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Vê se não é requisitado o nome desse. Gente, isso tudo é um mini currículo, né? Então, assim, ainda vai ter outras coisitas que ele vai falar para nós. Mas, como não é diferente, doutor Rodrigo, o povo quer saber um pouquinho da sua vida pessoal. Fala para nós como é que você chegou em Porto Velho. Você veio de Minas Gerais, né? Bem distante. Conta para nós um pouquinho como é que você parou aqui em Porto Velho. Conto sim. Boa noite, Cidinha, Boa boa noite, noite. bem, Camila. Tudo? Um prazer estar aqui. Realmente a gente teve vários percalços durante a nossa combinação para estar participando do seu podcast, que inclusive te dou os parabéns, está muito legal mesmo. Obrigada. Era fruto da, da correria da vida enquanto gestor que estava, né? Que eu estava no Sim. hospital de base. Mas enfim, eu sou natural de Uberaba, cidade de Minas Gerais, né? Nascido, crescido, criado e formado lá, na Universidade Federal, hoje Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E desde sempre quis fazer cirurgia, né? Fiz cirurgia geral, fiz residência de cirurgia geral em Brasília, no Agarrão, Hospital Regional da Asa Norte, e depois cirurgia do aparelho digestivo em Uberaba, de novo, na Federal da minha faculdade. E quando eu estava em Brasília, fazendo residência de cirurgia geral, lá conheci um grande amigo meu até hoje, meu irmãozão, chama-se Marcelo Pereira, doutor Marcelo Pereira, que é endoscopista, né? Tem a dona da clínica Endocenter lá no 9 de julho, é o nosso, seguramente o nosso melhor endoscopista aqui da região. E ao final da nossa residência de cirurgia geral, ele foi fazer a subespecialidade de endoscopia, eu fui fazer a subespecialidade de cirurgia digestiva, e nesse tempo, né, surgiu um concurso público para o estado de Rondônia, isso ali em 2003, por ali. E ele me ligou, falou: Rodrigo, vai ter um concurso lá para minha terra, lá em Rondônia. E naquela época, né, há 20 anos atrás, o salário aqui do estado era um salário atrativo comparado com o que a gente tinha nos demais estados. E aí, vamos estudar para o concurso. Aí eu comprei uma apostila de História e Geografia de Rondônia e fomos estudando para aquele concurso. E quando surgiu a prova, fui para Brasília, prestei a prova, passei. E em 2004 esse concurso chamou, né? Foi liberado o chamamento do concurso. Foi quando eu vim para Porto Velho. E cheguei, concurso para cirurgião geral, né? Cheguei, quando o cirurgião chega, a gente vai trabalhar no João Paulo II, né? O nosso pronto-socorro, meu, meu xodó, porque eu adoro o João Paulo, enfim, lá ali fiz grandes amizades. Ele é uma casa de pessoas muito guerreiras ali, Foi sabe? o primeiro lugar que você trabalhou aqui? Foi no João Foi no Paulo? João Paulo, né? O cirurgião do João Paulo II.
E logo em seguida, aí as portas vão se abrindo. Rondônia é uma cidade, Porto Velho em especial, né, que é uma cidade muito miscigenada, é uma cidade muito acolhedora. A maioria das pessoas aqui são de fora, né, então a gente é bem acolhido aqui. E em seguida já passei num concurso da prefeitura também, né, hoje eu sou também médico do SAMU, né, há 16 anos. E logo em seguida passei no concurso de proctologia, aí migrei, né, da cirurgia geral. Quando surgiu o próximo concurso do estado, eu prestei de novo, passei de novo. E aí migrei da cirurgia geral para minha subespecialidade, já que eu tinha subespecialidade para proctologia. E nesse tempo, por Rondônia, né, eu sempre falava para meus parentes que vinham, meus amigos que vinham visitar aqui, enfim, todos que vieram voltaram, né, inclusive meus parentes, né. Minha mãe hoje mora aqui, tem mais de 12 anos, meus irmãos todos moravam aqui. Hoje tem um irmão que mora aqui, o Danilo, que é médico também. E aqui tive 2 filhos, né, maravilhosos, enfim. Minha esposa é de Uberaba também, né, veio, se formou aqui em medicina, hoje é médico, ultrassonografista. E hoje estamos aqui e tentando contribuir o máximo com Rondônia, com Porto Velho, que me acolheu, né, tão calorosamente quando eu cheguei esse ano completam 19 anos. O que que te levou para proctologia? Eu sempre quis cirurgia digestiva, sempre, né? Sempre a cirurgia do aparelho digestivo de uma forma geral. E a proctologia, ela é o médico, né? O proctologista, a proctologia, ela é uma ciência, né, clínica e cirúrgica do intestino, do reto e do ânus. Então, dentro da proctologia, você tem uma gama de possibilidades, né? Além de só cirúrgicas, né? O proctologista, ele trata inúmeras doenças clínicas, como constipação intestinal, as síndromes, as doenças inflamatórias intestinais, retocolite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. A gente trata as intolerâncias, né? É possibilitado fazer os exames diagnósticos de colonoscopia, retossigmoidoscopia, manometria no retal, até mesmo a realização até dos tratamentos, né, do biofeedback, enfim, além das cirurgias. Então você tem um campo clínico, você tem um campo de pesquisa, você tem um campo de exames, né, exames Sim. de endoscópicos, e além de tudo a parte cirúrgica, que abrange de cirurgias orificiais, que são cirurgias um pouco menores, mas não tão menos importantes, quanto cirurgias de câncer de intestino, cirurgias grandes intestinais também. Então, é uma especialidade bem ampla. Certo. E assim, doutor, quando que uma pessoa deve procurar um proctologista? Bom, como eu disse, assim, a gente estuda, né, o proctologista é o estudo do intestino, do reto e do ânus. Então, intestino grosso, né, principalmente, assim que a pessoa tiver sintomas, né, sinais, sintomas dessa parte do corpo dela. Na parte intestinal, né, constipação intestinal é muito importante, muito comum constipação intestinal. Muito comum, Quem né, está nos doutor? ouvindo aqui, com certeza conhece alguém, ou se a pessoa já não é constipada, né? Sim. E é muito comum, eu tenho constipação, eu tomo chá de sene, eu tomo Almeida Prado, eu tomo sei lá o quê, eu tomo Lactopurga, e o vizinho me Sim. falou para tomar alguma coisa, o farmacêutico me passou aquilo, e fica assim a vida toda e não sabe o que que aquilo pode levar de consequência depois. Então, pessoas com desconforto intestinal de qualquer sorte, né? Seja o intestino preso, prisão de ventre, sejam diarreias, né? Tem pessoas que têm diarreias frequentes e às vezes acham que aquilo é comum, né? Assim, não, todo dia eu tenho uma diarreia, então a cada 2 dias eu tenho diarreia. Isso não é comum, né? São doenças que a pessoa deve procurar o O proctologista. que pode causar? Qual doença que pode causar, por exemplo, uma pessoa que tem diarreia constante? Nós temos desde doenças de cunho, né? Nós temos um eixo. Muito importante a gente falar sobre isso também. Nós temos um eixo intestino-cérebro. Então, esse eixo ele existe, né, fisiologicamente. Então, nós temos, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, até alterações de humor, a gente pode desencadear quadros de diarreia ou de constipação, né? Sim. É comum, esse eixo é tão real que, tipo, se a gente viaja, o intestino não trava. Se você ficar 5 dias na casa de um amigo, de um parente, o intestino tende a ficar travado, Sim. aquela, né? Sim. Enfim, é o eixo intestino-cérebro. E as diarreias, mais comumente, tirando dessa parte emocional, neurológica, enfim, são por inflamações no intestino, né? Pelo fato do intestino estar inflamado. Aí nós temos as doenças inflamatórias intestinais, as duas principais, que é a retocolite e a doença de Crohn. Aí já são doenças de cunho imunológico, já é uma coisa mais séria e um tratamento mais
Essas mais efetivo. doenças, ela tem cura? Não, né? Ela tem tratamento. Exato. Retocolite e doença de Crohn são doenças que não têm cura. Ela tem tratamento, né? E hoje em dia, tratamentos bem evoluídos já, né? Com a chegada já há algum tempo dos biológicos, hoje das micropartículas, enfim. O paciente hoje ele tem condições de passar longos períodos em remissão, que é o quê? Sem sintomas, né? Sem ter aquele sintoma de diarreia, cólica, às vezes sangue na diarreia, Sim. doença de Crohn, que é muito comum, o acometimento ali na região perianal, ali em volta do ânus, fissuras, fístulas, né? Abscessos ali, saída de pus ali na região do ânus, com as medicações que hoje já temos e várias delas já autorizadas pela ANS, né? Para o SUS, para o uso do SUS, e basta o quê? Que é importante que a gente vê, eu vejo muito no ambulatório, vejo muito no meu consultório particular, lá no Hospital Central, e vejo muito também no ambulatório, que eu sou proctologista do estado de Rondônia, né? Como você bem Sim. disse, então a gente atende no SUS também. É a demora no diagnóstico daquela doença inflamatória intestinal. Então, por vezes, a pessoa. É comum, né? O paciente ele procura o médico da família, daquele bairro, aquele médico atende, e Encaminha. ali deveria Encaminhar. encaminhar, né? Então, muitas vezes a gente tem ali uma demora para suspeição daquela doença até chegar na gente que é especialista. Então, esses transtornos intestinais muito prolongados, muito tempo de constipação, muito tempo de diarreia, já é interessante procurar um proctologista logo, tá? Para já chegar num diagnóstico e já começar um tratamento mais efetivo. E voltando à sua pergunta, né? O que mais, né, o paciente pode ter, né, para procurar um proctologista, né? Um proctologista. Doenças de cunho ali da região do reto e do ânus, né? Queimações, dores, o prurido anal, que é a coceira anal, aquela coceira que não passa, né? Sai algum tipo de sangramento, lembrando sempre, isso é uma frase universal na proctologia e que todos devem se ater. Sangramento não é normal, nunca será. Mas é de uma hemorroida que eu tenho já tem muito tempo, é normal, sempre sai um sanguinho no papel higiênico. Não, isso não é normal, deve procurar o proctologista, tá? Pode ser do vasinho ali da hemorroida, depois a gente vai entrar nessa seara do que é hemorroida, enfim, mas pode ser outras coisas, pode ser inclusive câncer, né? Então, toda manifestação na região orificial, que a gente fala, né, na região perto do ânus ali, também deve procurar o proctologista. Que são os sintomas mais, não mais comuns, mas perceptíveis, né? Que seria então a coceira, a ardência, isso tudo na parte anal é muito mais fácil do paciente ver que tem alguma coisa de errado, né, doutor Rodrigo, do que quando já é alguma coisa interna. Exatamente. E que essa coisa interna, né, e assintomática, que não dá sintoma, que a pessoa não percebe, é o câncer de intestino. O câncer ele é muito Exatamente. O início dele é silencioso, né? silencioso, isso, né? Ele é Então, por silencioso. isso que todas as pessoas, nós temos o Setembro Verde, nós vamos entrar agora em setembro, Sim. que é o mês de alusão ao câncer de intestino. Então, é uma campanha muito grande, uma campanha nacional. Toda pessoa com 45 anos sentindo alguma coisa ou não sentindo nada, deve fazer uma colonoscopia. Frisa-se, né, que deve fazer um exame de fezes que chama-se sangue oculto nas fezes, né, para você pesquisar. Às vezes você está fazendo cocô ali e ele tem um sanguinho, mas você não consegue ver, né, a água não mancha de vermelho do vaso, você não vê sangue no papel, não vê sangue, enfim, mas ele é sangue oculto. Porém, o que a gente já deixa para a população é 45 anos, homem ou mulher, Certo. sentindo ou não sentindo nada, fazer uma colonoscopia, porque o começo do câncer é silencioso. Estamos vendo aí, aumentou bastante a procura, até por conta de famosos que estão descobrindo câncer, Sim, né, de sim, reto, câncer de intestino, sim, sim. que quando descobre e quando dá sintoma, ele já está muito evoluído e o prognóstico, né, que é a, a, a possibilidade de cura já cai muito. Eu faço a colonoscopia já há muitos anos por conta da minha mãe que teve câncer, né, de reto e intestino. Então eu já faço acompanhamento há muito tempo. Infelizmente, da minha família, o próprio médico que tratou dela deixou bem claro para a família que todos os filhos é importante que todo mundo fizesse esse acompanhamento e de ser só eu que tenho esse medinho aí. Os outros diz que quem procura acha. Falou antes procurar e achar cedo, né?
Pois Então, é. assim, Com eu certeza. faço anual. Esse dito popular, É ele é horroroso. horroroso. É, Ele é horroroso. horroroso. Tem que Demais. fazer exame, gente. Tem que fazer. Outra coisa que eu queria tirar essa dúvida com você. Eu até falo isso para meus pacientes, mas você vai falar com muito mais propriedade. Com relação aos reflexos evacuatórios que a mulherada adora inibir. A gente quase não vê homem, pelo menos lá comigo, consultório, homem constipado. Eu falo, por que que homem não é constipado, gente? Porque homem, ele não tem tanto essa coisa de só defecar no banheiro da sua casa, no trabalho não vai, se está no shopping não vai, tem que estar no banheiro específico. E cada vez, como você mesmo falou, que é interligado direto aí com o nosso sistema nervoso central, não é isso? Então, cada vez que vem a vontade de evacuar e a gente corta esse reflexo, o cérebro começa a entender que você não tem essa necessidade de evacuar, não é isso? É E isso. aí vai ficando mais lento a vontade de você ir ao banheiro. Exatamente. Eu costumo dizer para os pacientes, né, quando chegam com de queixa de hemorroida. Ah, eu tô com sangramento e coisa, mas vai ver o problema da pessoa é a constipação. A Sim, hemorroida foi uma consequência daquilo, enfim. Então, constipação, né, para que todos nos ouçam aí, é o sintoma de alguma doença. Não é assim, constipação, tem constipação, igual eu falei, eu tenho constipação, vou tomar um lactopurga. Não. Constipação deve ser estudado. isso é É o muito comum, sintoma né, de alguma João? doença. Não é doença, câncer, alguma coisa. Ou você tem constipação pelo fato do seu intestino ser lento, que é a constipação de trânsito lento, ou seja, o intestino grosso, nós temos o intestino delgado, que é o fino, né? E o intestino grosso. O intestino fino, que é o delgado, a função dele é absorver vitaminas, nutrientes. O intestino grosso absorve água e sais minerais. Então, quanto mais tempo o cocô ficar dentro do intestino grosso, mais água ele vai tirar daquelas fezes, mais Sim. ressecadas elas vai ficar. Então, você pode ter uma deficiência de nervos, né? Que todo o nosso corpo tem nervos, o nosso intestino tem nervo, a gente está Sim. parado, o nosso intestino está funcionando. Então, quando você tem um intestino grosso com pouco nervo, vamos dizer assim, então ele mexe mais devagar. Ele vai demorar para levar o cocô transitar ao longo dele todinho até chegar lá no reto. E aí existem exames específicos para ver essa velocidade desse intestino, né? E isso é uma causa de constipação. Então deve ser estudado. A pessoa pode, às vezes, ter intestino trânsito lento e ter constipação. Nós temos a constipação funcional, que é essa que você está dizendo. Que a maior causa dessa constipação funcional é uma dissinergia. O que eu costumo dizer para os meus pacientes? Nós temos dentro da nossa bacia, ali dentro da pelve, uma maquininha de fazer cocô. Então, quando o cocô chega lá no nosso reto, ele distende, ele tem um volume para distender de aproximadamente 50, 60 ml. Quando o reto distende de cocô ou de gás, isso vai lá para o nosso cérebro, falando que tem alguma coisa lá no reto que a gente precisa eliminar, ou os gases ou fezes. Muito bem. E quando esse cocô chega lá, que dá esse start, a nossa maquininha de fazer cocô tem que funcionar. Então a gente vai sentar no vaso, tem um músculo ali que vai, quando a gente faz força para fazer cocô, um vai apertar, tem um outro músculo ali que tem que soltar, que é o pubo retal, o outro tem que fazer não sei o quê, o ânus tem que abrir e o cocô tem que sair. Pronto. É uma máquina de fazer cocô. Quando você começa a atrapalhar o funcionamento dessa máquina, como um carro, como qualquer máquina, essa máquina desregula. Aí nós vamos ter contrações paradoxais. O que era para contrair, relaxa, o que era para relaxar, contrai. Aí tem essa dissinergia que é o anismo, né, que é um tipo de constipação funcional, que é muito comum nesse tipo principalmente nas mulheres, que com certeza, né, enfim, ou aquelas pessoas que têm dor, né, no ânus, tem aquela evacuação dolorosa, uma fissura anal, que é um cortezinho que dá no ânus ali, enfim. Então faz aquele, vai fazer cocô, dói, aí para, e não sei o que, quando você vai ver, desenvolve, a maquininha desregula, vamos dizer, desenvolve essa incoordenação para poder evacuar. Faz cocô, sai do banheiro com aquela sensação de evacuação incompleta, né? Parece que ainda sobrou cocô, enfim, aquilo vira um ciclo vicioso e a pessoa deve procurar um proctologista para a gente poder estudar qual tipo de constipação que ela tem e tratar. Todas têm tratamento, né? E o anismo tem tratamento, que é a especialidade, né, do SERP, que é fazer o biofeedback e os demais treinamentos para que essa maquininha volte a funcionar. Sim. O reto, ele é um órgão apenas de passagem, não é isso? Não tem que ficar fezes no reto. Quando a gente tem vontade de evacuar, que chega ali no reto, já é hora de sair. Todo paciente que fica fezes no reto
ele é um paciente constipado? Ele tem, então, a presença de fezes no reto, quando tem muitas fezes no reto, o que que a pessoa pode ter? Igual eu falei, que chega um volume de 50, 60 ml ali, já tem que dar o start pro cérebro dizendo que tem cocô ali no reto, ou gases, né? Tem gente que tem uma deficiência também nervosa no reto, de nervinhos ali, Uhum. que ela precisa que tenha 100 ml, 120 ml para ela perceber que tem cocô no reto. Então, ela demora a perceber que está com vontade de ir ao banheiro. E nisso, 2 dias, 3 dias que ficou ali aquele cocô, acabou de tirar toda a água dele, vai ser mais difícil dela evacuar. E aquilo vai dilatando o reto, vai formando bolsinhas no reto, que são as retoceles, e vai, né, dilatando mais ainda o músculo, né, ali do reto, às vezes até o esfíncter mesmo, e aquele reto começa a ficar uma bolsinha de armazenamento de cocô, em vez dele funcionar como, né, para ele poder espremer, vamos dizer assim, o pessoal poder entender, espremer o cocô ali, né, ele acaba ficando armazenando o cocô ali, por conta disso. Por- Aí tem que estudar, por que que a pessoa tem isso? Porque perdeu o ângulo ali do reto, não é? Quando a retocele, ele vira aquela bolsinha lá para dentro, a Isso. mulher, por exemplo, ali dentro da vagina, né? E aí o ângulo do reto então muda. Isso começa a acumular fezes ali naquela bolsinha e começa a atrapalhar o trânsito para a saída Para sair, né? normalmente, Tem né? mulheres que têm retocele que às vezes vão ao banheiro. Acontece mais nas mais idosas, né? Que Uhum. não tem, que tem mais flacidez ali da musculatura pélvica, enfim. Mas tem muitas mulheres que vão fazer cocô, que vão evacuar, que a retocele vem para a vagina, que ela tem que introduzir o dedo na vagina para empurrar Tenho, o Sim. reto para o cocô descer. tenho paciente assim. Isso é bem comum. Fala para nós um pouquinho sobre o fecaloma. Então, o próprio nome diz, né? Fecaloma. O que que é isso? É um tumor de fezes, né? Uma pedra de fezes que fica ali no reto, né? Por algum motivo. Motivo de constipação intestinal, seja ele qual for. Então, por isso que a gente tem que estudar. Tem fecalomas e ele acaba se tornando uma rolha mesmo, um tampão, né? Não passa mais nada ali no reto, vira uma pedra mesmo. E o abdômen distende, enfim, e pode até mesmo ter até rupturas de intestino por fecaloma. E às vezes é uma condição até cirúrgica, né? A gente não é raro a gente ter casos de fecaloma no pronto-socorro. A gente faz ou a quebra manual, que é como o próprio nome diz, você dentro no consultório mesmo você introduz o dedo ali para poder quebrar mesmo aquela pedra e tirar com a mão mesmo ali, né, do reto, e quando não é possível tem que operar. Ou faz uma anestesia para tentar tirar, quando a gente anestesia, faz a raquianestesia, aquela na coluna, né? Como relaxa o reto, às vezes dá para você tentar tirar pelo reto ali mesmo, né? Que fica um pouquinho mais relaxado, então cabe algum outro instrumento um pouco maior para tentar tirar. Quando não é possível, tem que fazer por via abdominal. Tem que abrir a barriga e meio que empurrar por dentro e tirar por baixo, vamos dizer assim, para poder entender. Quantos dias, em média, que você fica sem evacuar e pode ficar ainda um pouquinho mais tranquila, assim, não ter essa preocupação de estar virando um fecaloma? Bom, não existe uma regra que tem que fazer cocô todo dia. O que que é importante? Assim, normal, 3 vezes num dia ou uma vez a cada 3 dias, tá? Mas o que que mais importa? Não são os dias, é a É a qualidade consistência. das fezes, né? A classificação de Bristol que nós temos, né? Então, depois a gente mostra, coloca a imagem da classificação de Bristol, então a gente tem que ter ali aquele cocô Bristol 4, Bristol 5, que é o quê? É aquele cocô em forma de salsicha, Sim. molhado, que você sentou no vaso, ele escorregou, Ô, caiu, pronto. Aldo, coloca para nós a escala de Bristol. Isso. Então o importante é isso. Eu faço cocô só de 2 em 2 dias. Tá, mas você faz um cocô que você senta no vaso, ele escorrega, não te machuca, sai molhado, então sai um pouquinho despedaçado, mas sem ser bolinha de cabritinho, e sem ser Uhum. diarreia. Mas molinho ali, tranquilo, então tá normal. Seu intestino funciona muito bem. Não tem que ir todo dia. Às vezes também depende da quantidade, né, de alimento que a pessoa come. Com Sim. certeza. Isso aí Então, tá né, diretamente, come um diretamente pouquinho, né? proporcional à dieta da pessoa, né? Dieta, a situação da flora bacteriana daquela pessoa, no intestino dela. Você Uhum. tem uma dieta rica em fibras, né? Se tá com desbiose, se não tá, desbiose é quando as nossas bactérias
do intestino estão desreguladas, né? Que elas precisam estar reguladas. Então, várias causas de desbiose, pessoas que tomam antibiótico por uma outra coisa, enfim, até mesmo sem tomar antibiótico, a pessoa pode ter aquela irregularidade, que é uma causa de constipação. Quando o paciente chega no nosso consultório, tudo é levantado a hipótese. Será que a pessoa tem trânsito lento? Será que ela tem o anismo lá, que é a maquininha que não funciona? Será que ela tem desbiose? Tudo isso o médico, o proctologista vai pesquisar, né? Você vê a importância da constipação, né? Sim. O quanto a gente tem que investigar. É o mais comum, né? Chegar. Tenho um pouco de constipação, mas eu sempre fui assim. Exatamente. Geralmente não chega pela constipação, chega pela consequência. Ou uma fissura Consequência. anal, saiu um cocô muito grosso ali, Sim. rasgou o ânus, ou hemorroida, porque aquelas fezes ressecadas ao longo de anos e anos e anos, passando ali nas veinhas, né? A gente vai entrar, já vou pegando o gancho aqui para Pode para ir. falar de hemorroida, já que eu acho que é uma Sim. pergunta que a gente ia conversar. É o mais comum no teu consultório? Em qualquer consultório de proctologia, hemorroida é É a o mais doença comum. mais comum, né? E o que são hemorroidas, né? Dentro do nosso reto, nós temos... vamos aproveitar aqui a figura. Olha aí, a classificação de Bristol, tá vendo? Número 1, aquelas bolinhas, igual cocô de cabritinho que fala, né? Gente, é Bem bonitinho. durinho. É, é bonitinho, mas é É ruim. bonitinho demais, né? Não. É o 2. O 2 é aquelas Ah, bolinhas de cabritinho, só que grudadinho uma na outra, bem seco mesmo, né? O aham, grau 3 já vai as marcas, como se o intestino arranhasse as fezes, assim, né? Sim. Aquelas fezes. Agora aham. lá, igual o grau 4, a salsichinha lisa, grau 5, uns pedacinhos e tal. Aí já grau 6, grau 7 é mais aquoso, mais, Já mais diarreia, diarreia, né? né? Então, o ideal é ali grau 4, grau 5. Isso é o que Certo. importa, não importa se é todo dia, se é a cada 2 dias, o que importa é se você faz esse tipo de cocô aí. E o quão da importância de ingerir água, né? Sim, com certeza. Fibra e água, né, gente? Fibra Sim. e água. Água, no mínimo 2 litros de água por dia. E não Isso é adianta comer sagrado. fibra e não tomar água, É, né? Porque daí acaba não de. adianta que aí vira uma pedra mesmo. Aí Sim. sim. Principalmente fibra industrializada. Eu tô tomando psyllium, tô tomando isso, aquilo, e não tô bebendo água, vai ficar pior. Muito comum, é importante a gente lembrar e saber, também para quem não sabe, o ser humano, a partir de uma idade perto dos 60 anos ali, principalmente depois dos 60 anos, meio que para de sentir sede. Então ele para de procurar água, meio que naturalmente, sabe? Ele para um pouco de sentir sede por algum motivo. E isso leva a consequências que ele não teve até aquela idade, e depois de alguns anos ele começa a ter constipação, começa a ter algum tipo de interferência intestinal. É muito comum no consultório. Quando a pessoa chega, você vai questionar da água, você pode perguntar para qualquer um depois de 60 anos o quanto de água que ele bebe. Se ele tem sede, ele vai Sim. perdendo, o ser humano perde a sede, homem, mulher, e para de Interessante. beber água. Então tem que beber água. O que eu oriento é, põe lá uma garrafa PET na geladeira, escreve seu Como se nome, for você tem que remédio. tomar igual remédio, Pronto. exatamente. Sim. Com sede, sem sede, tem que tomar. É. Às vezes eu passo na frente da minha sogra, eu dou um copinho de água para ela. Ela toma 2 goles e me devolve. Eu falei, tá de Não brincadeira tem comigo. sede. Toma isso, mulher. É verdade, ela não toma água. É Ela fala que não comum. sente sede, não gosta de água, né? Tá, voltando à Voltando hemorroida. às hemorroides, vamos lá, que é o mais comum, né, gente? Enfim, então, dentro do nosso reto ali, nós temos veias, né? Nosso corpo todo tem veia. As veias que tem dentro do nosso reto são chamadas veias hemorroidárias, é o nome delas. Sim. Quando essas veias dão varizes, igual varizes que dão nas pernas, né? Uhum. Aí nós temos a doença hemorroidária. Pronto, aí nós temos a hemorroida. O que é hemorroida, então? São varizes dessas veinhas hemorroidárias que tem ali dentro do reto. Muito bem. Então, a gente pode ter graus dessa varize, né? A gente pode ter 4 graus. 1, 2, 3 e 4. 1 e o 2, essas varizes estão ali dentro do reto ainda, dilatadas. Pode ter algum sintoma que eu vou explicar depois. O grau 3, ela já dilata e já traz ali a mucosa. A mucosa é aquela, a pelinha de dentro do reto, vamos dizer assim, para o pessoal entender, né? Já começa a trazer, ela enche tanto que traz a mucosa, perde o colágeno também ali de dentro, e ela começa a vir para fora do ânus depois da evacuação. E às vezes a pessoa tem até que voltar ela com o dedo de novo para dentro. E o grau 4 tem tanta varize que já mandou toda aquela mucosa do reto ali para fora e não Virou volta uma mais. flor. Virou uma flor, exatamente. E causas, né? Por que a gente pode ter hemorroida, né? A causa mais comum, tem uns mitos, né? Depois a gente vai falar dos mitos, né, da hemorroida. A causa mais comum é, com certeza, alimentação, é constipação intestinal, né? Então aquele cocô seco passando aquelas veinhas ali,
A vida toda elas vão dilatar, vão dar varizes, Constipação é a né? principal. Principal. Temos causa hereditária, né? O meu pai teve, minha mãe teve, então você tem mais facilidade para ter, tá? A causa principal são hábitos. Hábitos a gente chama de higiênico-dietéticos, né? Ficar sentado no vaso muito tempo, lendo, vendo celular agora. Antigamente o pessoal levava revista, jornal pro vaso, enfim. Né? Muito tempo sentado. Quando a gente senta no vaso, aumenta a pressão ali no nosso ânus. Perceba que, né, quando a gente sentou no vaso, aumenta aquela pressão. Então você está aumentando a pressão nas veinhas ali, elas vão dilatar. Não é do dia para a noite. Anos e anos e anos. Você, Sim. com o celular no banheiro, vai te dar, né, a dilatação da veia. Né? Enfim, o uso indiscriminado de papel higiênico, a falta de fibra, aquele cocô seco, aquele cocô sem qualidade, né? O cocô, ele não pode ser nem áspero e nem ácido. Como que ele não fica áspero? Com fibra e água. O que que é fibra? Fruta, verdura, salada, folhas, né? Enfim, e água. E quando ele fica ácido, o que que deixam as fezes ácidas? Cafeína em excesso, em excesso. 3, 4 cafezinhos no dia é maravilhoso para o intestino, inclusive, para ele funcionar. Agora, 2 garrafas de Eu café, fiquei preocupada agora, 2 garrafas de café, aonde tem né, mais Camila? cafeína? Né? Não, Ficamos não, tem que tomar. preocupadas agora. O cafezinho tem que tomar. Tem aquele da manhã, no meio da manhã ali, 3, 4 cafezinhos, é ótimo pro intestino. Meio-dia, após o almoço, cafezinho Isso, da tarde, né? pode, tranquilamente, sem problema nenhum. Só não tomar com açúcar, né? Mas não tem muito a ver com o intestino, mas é Influencia em importante outras se coisas. policiar no açúcar, né? E o que deixa mais. Onde tem mais cafeína? Tererê, chimarrão, tudo tem cafeína, né? Então, assim, a pessoa fica ligada. Tô tomando muito café, tô tomando muito tererê, muito chimarrão. E tô sentindo dor ali na hora de fazer cocô, tá ardendo, sei lá, enfim. O cocô tá ácido, né? E o que mais que deixa ácido? Aquela vida industrializada. Aí de manhã vai tomar um café, vai ter coisa industrializada, sabe? Embutida, presunto. Não quer dizer que não possa comer, vai comer sim. Mas aí o almoço, o tempero é tempero industrializado, é suco de caixinha, até mesmo aquele suco de uva. E só toma isso, toma refrigerante, aí vai não sei o que, milho de latinha. Então quando você vai ver, a pessoa leva uma vida que tipo 70% da alimentação dela é industrializada. Sim. Isso deixa o cocô ácido, né? Então, é aquela comida normal, do dia a dia mesmo, um cafezinho de boa, tranquilo, né? E água, e fruta e verdura, esse que é a alimentação saudável. E tem como reverter questão da hemorroida, tratamento? Isso, então, a gente tá lá nas causas, né? Aí tá. Então, são as principais causas. Gravidez, né? Costuma dar por quê? Porque o peso da barriga, né? Não deixa o sanguinho das veias subirem. Veia é o vasinho. Nós temos 2 tipos de vaso. A artéria, que é o que pulsa, que a gente sente pulsando, que sai do coração e vai para o corpo. A veia recolhe aquele sangue, ela não pulsa e traz de volta para o coração. Então, as veinhas do reto, com o peso da barriga, não conseguem subir o sangue direito por causa daquele peso e vão dilatando dentro do reto também, né? Enfim, então são as principais causas de hemorroida. Muito comum, vou até falar aqui, isso é interessante, muito comum no homem ter hemorroida pelo hábito que o homem geralmente tem de falar, meu intestino é um reloginho, eu acordo e faço cocô. Não, a grande maioria, 90%, não está com vontade de fazer cocô. Ele criou aquele hábito de acordar, aí ele passa a mão no celular, entra no banheiro, senta no vaso e abre o celular. O cocô vai cair, vai sair ali. Só que aqueles minutos que ele ficou a mais esperando aquele cocô sair, é onde está dilatando as veinhas dele, ele não sabe. Então, ele já quer, tipo, acordar, fazer aquele cocô, tomar um banho, trabalhar, vamos dizer assim. Então, esse hábito, mulheres também têm, mas é mais em homem, isso leva a essa dilatação das veinhas também. E os sintomas de hemorroida, né? Então, a hemorroida pode causar vários sintomas. O principal sintoma, como é veinha dilatada, como é vaso, dentro de veia tem sangue, é o sangramento. O cocô passa ali, machuca aquela veinha, né? E ela sangra, aquele sangue vivo, que pode pingar no vaso, pode aparecer uma rajinha no papel higiênico, não deve usar o papel, mas pode aparecer a rajinha no papel higiênico. Ela pode dar coceira no ânus também. Ela pode dar simular até uma dorzinha nas costas, ela pode simular. O pessoal até acha que é uma dorzinha de coluna ali, mas pode ser um sintominha da hemorroida. Pode sair uma secreçãozinha do ânus, tipo uma clarinha de ovo, assim, né? Um mucozinho ali. Pode dar o tenesmo. O que é tenesmo? É aquela sensação ruim no reto ali, tipo, a pessoa acaba de fazer cocô, aí fica aquela coisa ruim, sai do banheiro,
demora para Parece que o não reto voltar ao terminou, normal. Às né? vezes até tem gente que volta pro vaso achando que tem mais um pouquinho de cocô para fazer e nem tem. Então são sintomas de hemorroida. De hemorroidas internas, que a pessoa não vê que tá ali, né? Quando ela tá externa, a pessoa vê O volume, aquele né? volume saindo ali pelo reto, né? E aí nós temos os tratamentos para essa condição, para hemorroida. Hemorroidas internas, a gente trata clinicamente, com remédio, né? Com remédio, com pomada, tem expositório, orientações dietéticas, banho de assento, enfim. Em alguns casos, podemos fazer, se a veinha lá dentro, né? A gente tem que fazer exame, tem que fazer anoscopia, que é olhar dentro do ânus ali, olhar dentro do reto, às vezes numa retoesquimoidoscopia, enfim. E se tiver alguma veinha mais dilatadazinha, você vai lá e coloca uma borrachinha nela, né? Se for uma hemorroide interna, que chama ligadura elástica. Coloca ali aquela borrachinha para ver se aquela veinha seca, vamos dizer assim, e cai, né? E aí melhora o sintoma da pessoa. Tirando essa condição clínica, quando ela já vai para o grau 3, que começa a sair, né? Vem aqui para. Depois de fazer cocô, ela vem para fora, enfim, e a grau 4, aí já o tratamento já é cirúrgico, já é cirurgia, né? Assim, a hemorroida vai sumir da pessoa, essa hemorroida grau 3, grau 4, com cirurgia. Mas é obrigado a operar, entendeu? A pessoa é obrigada a operar de hemorroida? Não. A gente só opera hemorroida quando a hemorroida está tirando a qualidade de vida da pessoa. A hemorroida não é uma. Vou falar logo aqui um mito. Hemorroida não vira câncer. Hemorroida é veia. Hemorroida é doença vascular. Então, a pessoa não é obrigada a operar. Entendeu? Eu tenho hemorroida, quando eu faço cocô, sai ali uma carninha, uma coisa e tal. Será que eu tenho que operar obrigatoriamente? Não. Tá tirando sua qualidade de vida? Tá. Me atrapalha. O ânus é um órgão que foi feito pra gente não lembrar que ele existe, né? Sim. Começou a lembrar todo dia que o ânus existe, que não sei o que, aquilo tá te incomodando, tá tirando sua qualidade de vida, então tem que resolver. E se for grau 3, grau 4, é cirurgia. E felizmente, né, do arsenal que nós temos hoje de tratamento cirúrgico, né? Então são vários. Nós já temos, né, aqui, graças a Deus. A gente está acompanhando a evolução da tecnologia. Se a pessoa procurar, né, o proctologista Isso. na hora certa, se não deixar virar a flor, se não deixar virar aquela couve-flor, Sim. né? Hoje nós já temos tratamento para cirurgia, nós já fazemos cirurgia de hemorroida hoje sem corte. Que o grande tabu, né, um dos grandes tabus das pessoas que têm hemorroida, que sabe que tem aquela hemorroida externa ali, que fica saindo, é o medo de operar. É o medo da dor no pós-operatório. Conhece alguém que operou, que urrou de Sofreu dor, demais. sofreu, a referência é que parece que está fazendo cocô de um abacaxi virado ao contrário, e aquela coisa, então assim, a pessoa assusta, né, assusta com a dor, e realmente, o ânus é muito sensível, a gente tem muita terminação nervosa no ânus, então, um cortezinho ali, tudo, uma cirurgia vai ter dor, mas se tiver no grau 4, se tiver uma hemorroida bem externa, bem protrusa, bem para fora mesmo, não vai ter jeito. Agora, se pegar no momento que ela tá saindo, mas não tá todo, grau 3 ali, até grau 3 para grau 4, dá para você fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que é a que a gente faz, que é a desarterialização hemorroidária. O que é isso? Você vai amarrar a artéria, que é aquela que pulsa, que joga o sangue para hemorroide. Então, a gente usa um aparelhinho especial, que tem que adquirir, usa um Doppler, então a gente escuta lá dentro a artéria pulsando e vai lá nessa artéria, interrompe esse sangue. Então é uma cirurgia que ela é feita toda por dentro. A pessoa não tem nenhum tipo de corte no ânus dela. Então com isso, então voltando, né? Então, com a cirurgia da hemorroida sem corte, a pessoa vai ter muito menos dor no pós-operatório. Quer dizer que não vai ter dor nenhuma? Não tem Possível, como. né? O ânus é muito elevado. Mas quando você compara um com o outro, vamos comparar a cirurgia tradicional, que é a que corta, tem a dor grau 9, vamos dizer. Essa outra que a gente não corta tem a dor grau 5. Então, assim, né? Bem mais Diminui cômoda, a pessoa volta bastante. para suas atividades mais rápido. E acontece quando? Quando a pessoa pode se beneficiar disso? Quando ela procura o médico com mais precocidade, mais rápido. No geral, os resultados são excelentes. São maravilhosos. Hoje no Brasil, no mundo, a, a tecnologia para cirurgia de hemorroida, né? Essa hemorroida aqui não está toda para fora. A mais avançada é essa, é a desarterialização hemorroidária. E a gente só corta, para não dizer que não tem nenhum cortezinho ali no ânus, é quando a gente tira o plicoma, que é uma outra coisa. Isso que eu ia te perguntar. O plicoma é a A pelinha, aquela diferença, porque tem pelinha. gente que confunde o plicoma com a hemorroida, né? Isso. Qual que é a diferença? Quando a gente tem alguma condição ali dentro do nosso reto, ali, uma fissura, então no ânus, uma fissura, uma hemorroidinha ali dentro e tal,
fora do ânus, na bordinha anal, a pele da borda anal começa a crescer. O nome disso é plicoma sentinela. É tipo o sentinela do exército. É como se ele quisesse defender alguma coisa. Ele não defende nada, mas ele vai crescendo ali. Ele vai crescendo e fica ali. Esse exemplo foi demais. É isso. O nome é plicoma sentinela, por isso, né? Então, ele fica ali, aquela pelinha. Então, a pessoa tem uma hemorroida já grau 3, é uma hemorroida já graduada, né, vamos dizer assim. Então, ele tem aquele excessinho de pele. O que que a gente faz? A gente faz a desarterialização, ou seja, trabalha essa hemorroida toda por dentro, sem cortes, e só corta o plicominha. O corte da cirurgia de hemorroida mesmo, propriamente dita, é um corte profundo, né? Um corte bem fundo. Esse corte é só um cortinho de pele, que depois vai cicatrizar. Então, o resultado é maravilhoso. Hoje, não só no Brasil, né? Mas no mundo, é a cirurgia que mais está sendo feita quando o paciente procura na hora certa. E a gente faz também no nosso consultório, com bons resultados, ótimos resultados. O homem tem preconceito ainda de buscar o médico proctologista? Eu acho que você é confundido com o urologista? O homem confunde? Não, é Por muito conta pouco. do A toque, gente, né? a gente às vezes é confundido. Tem até médicos que encaminham ao proctologista. Para o paciente tem problema de próstata. Então a gente pega isso aí. Não é comum, Aham, mas tem essa confusão sim, sim. né? Por causa de procto, próstata, né? Acha que é próstata. Aham. É, Toque retal, toque né? retal, exatamente. Mas hoje nos consultórios de proctologia, né? O atendimento da proctologia é meio a meio. Então é homem e mulher. O homem, ele demora mais, ele já chega com uma condição mais avançada, né? Então, se ele demora mais para ir no médico, tanto é que ele chega já falando, eu tenho hemorroida há 10 anos. Então, assim, alguém já falou para ele, o farmacêutico já vendeu a pomada e o comprimido, às vezes ele toma aquilo e é o remédio certo. Às vezes é a pomada que tem lá a medicação que a gente passa, Aham. é o comprimido que tem a diosmina, né? Enfim, e ele vai no farmacêutico, o farmacêutico fala o que ele tem pro farmacêutico, o farmacêutico fala, já sei, vou te dar isso aqui, essa pomada e esse comprimido. E às vezes é o comprimido certo mesmo. Só que o que ele faz? Ele toma uma semana e para. Tipo uma melhorada, ele que a pomada tem anestésico e tal, Sim. dá uma melhorada e ele para. Aí depois volta. Aí ele fica naquela dúvida, ele vem e procura o médico, né? Procura a gente. E eu tenho essa sensibilidade já de saber isso, por quê? Porque se a hemorroida dele for interna, eu vou receitar esse mesma composição medicamentosa. Uma pomada pode mudar de nome, então, enfim. Aham. Então, para pessoas, às vezes até, poxa, mas eu tive que vir aqui com você para você passar a mesma coisa que o farmacêutico, o Joãozinho ali da farmácia me passou. Só que eu gosto muito de conversar com o paciente. Tudo que eu tô falando aqui, essa mini aula que eu dei assim, de hemorroida, que eu falo para todos os meus pacientes. O que é hemorroida, quais são os sintomas, de onde vem, como é que trata, por que que faz e tal. E um tratamento de hemorroida não é uma semana, são 60, 90 dias. Então, né, para a pessoa já não. Tem muito paciente que vai ao médico e acredita até esse longo tempo que eu fiquei, né, são 14 anos que eu tenho de gestão em medicina, né, de direção de hospital, direção médica, enfim. E a gente vê muitos colegas que realmente não conversam, né, com o paciente. Às vezes até mesmo por não ter tempo, sabe? Por não ter, pelo estilo, por exemplo, aquele colega que às vezes tem uma demanda muito grande de atendimento por plano de saúde, por convênio, né? E, infelizmente, pelo valor que o convênio hoje paga à classe médica, né? Muito pouco mesmo, né? Às vezes o colega tem que ter um volume grande para ele poder, né, fazer uma Compensa. receita, Sim. só que ele perde no tempo de Qualidade, conversar, né? na qualidade, né? Então é importante a gente ter essa qualidade, principalmente para tratar de doenças tão íntimas, né? Como a da Sim. proctologia. Você tem que conversar com a pessoa. Um paciente que chega lá para você só com plicoma, não incomoda em nada, mas esteticamente não tá legal. Você aconselha a cirurgia? Você Eu, acha legal fazer? assim, a gente não aconselha, né? Eu não aconselho. Eu falo que é o plicoma, né? Que ele não é uma doença, que ele não é uma hemorroida, que ele não vira câncer, que é o que mais a pessoa quer ouvir, que ninguém quer Uhum. sentir uma coisa ali na beiradinha do ânus, né? Então já Sim. fica com medo. E só que se tá tirando, o negócio chama qualidade de vida. Tá tirando a qualidade de vida. Tá A pessoa incomodando, sente né? coceira a mais, porque é uma dobrinha de pele ou algumas dobrinhas, e aquilo mantém mais umidade. Se sente suja, às vezes vai fazer uma higiene ali e parece que não limpou tudo direito. Sim. Tem a estética também, né? Às vezes a pessoa sente a presença dele, então fica aquele dia todo.
incomodado com aquele plicoma. Aí tem que fazer a retirada. E a gente hoje retira a laser, né? Que é um corte extremamente preciso, né? Para a pessoa ter uma É feito cicatrização no melhor. centro cirúrgico? No centro cirúrgico, anestesia, né? Tem que ser para poder dar mais conforto para a pessoa. Cirurgia que faz, a pessoa vai embora no mesmo dia. Vamos entrar num assunto extremamente delicado, mas que todo mundo pergunta: sexo anal. Ah, muito bom. O que que você me diz? Muito bom. Não, muito bom o assunto. Importantíssimo, né? Muito importante. Muito Eu acho que é muito importante. Ai, Jesus, fala aí. Não é um tabu, é um tipo de sexo. A gente tava, né, conversando antes. O órgão em si, né, o ânus, né, anatomicamente, né, ele não Anatomicamente, né? foi feito para receber nada, enfim. Mas é uma condição sexual usual, muito Sim. comum, né, de milênios aí. Enfim, ah, ele não, é uma condição bem comum, bem normal, né, bem usual. Não vou falar que é natural. Só que ele deve vir com vários cuidados, exatamente, né? Então, o uso de preservativo, principalmente, não interessa se é casado, se não é, enfim, né? Sim. Pelas bactérias que tem no ânus, por mais que faça limpeza, enfim. Com desconhecido nem se fala, por conta das doenças sexualmente transmissíveis, muito mais fácil, né? Na região anal, pelo atrito maior, menos lubrificado do que a vagina. E a questão também de traumatismo. Então, assim, a gente aconselha bastante os pacientes, né, no consultório. Existem conselhos para você ter uma vida sexual ativa e saudável, entendeu? Sim. Principalmente o público, que é um público extremamente esquecido, que é o homem homossexual. Qual é o médico do homem homossexual? É o proctologista, não é clínico, não é ninguém, é o proctologista, né? Então, esse público deve procurar o proctologista sentindo ou não sentindo nada. Por quê? Porque tem as orientações. Qual o tipo de lubrificante? Lubrificante à base de água, né? Então, você vai comprar um lubrificante, tem que ter esse cuidado. É a base de água, não a base de silicone. Quanto mais cheirinho, quanto mais coisinha tiver, mais produto químico vai ter, mais vai lesar o reto. Até questões de posicionamento para fazer a relação sexual. A questão da chuca, muito importante, tanto homem quanto mulher, que vai ter relação sexual anal, faz aquele preparo do ânus e às vezes não. Acho que 99% usam o chuveirinho, né? Então usa a mangueirinha, usa o chuveirinho. Aquilo entra um volume muito grande de água no reto, distende o reto, faz micro machucadinhos ali, micro lesões. E principalmente o homem homossexual que tem aquela vida sexual ativa, né, anal, ele vai fazendo aquilo, ele tá lesando o reto dele, vai sofrer uma série de consequências, né, no futuro. A chuca, enfim, até a questão mesmo da ejaculação, né, se houver, né, no canal anal, o esperma é muito ácido. Então, se há esse tipo de relação com esse tipo de ejaculação, tem que fazer a limpeza pós sexo, enfim, pela acidez que tem. E isso pode, não é de um dia para o outro, mas aquela pessoa ativa, ela vai ter lesões depois que vai sofrer consequências. E uma coisa muito importante, principalmente para o homem homossexual. Por que a mulher faz o Papa Nicolau vaginal? Porque ela vai prevenir do câncer de colo de útero, porque ela tem sexo vaginal. O homem homossexual tem o sexo anal, ele tem que fazer o Papa Nicolau anal, porque para prevenir do câncer de canal anal, que é muito comum, e o começo dele é insidioso e ele deve ser tratado. Então, todo homem homossexual, e seja que tem uma vida ativa sexualmente, ele tem que fazer a cada 6 meses o Papa Nicolau anal. Com quem? Com o proctologista. Nós temos no consultório os mesmos instrumentinhos que o ginecologista tem para fazer o da mulher. E é incrível agora, a gente está tendo. Eu acho que isso é bem uma novidade, viu, doutor Então, Rodrigo? Isso é bem legal você estar falando infelizmente sobre ainda isso. é novidade. Né? Porque do mesmo jeito que a mulher tem o acompanhamento ginecológico, né, e no mínimo anual, então que o homossexual tem esse controle também, esse Tem que ter. acompanhamento com o médico proctologista, né? Eu estou tendo agora bastante assim, ainda não com a gente sabe o público que existe, ainda está Sim, pouco. Mas aumentou bem a procura no consultório. E é incrível, porque a gente faz o Papa Nicolau, é um exame extremamente rápido, muito rápido. sim. Passa uma escovinha ali na região do ânus, acabou. É coisa de, assim, não dá nem um minuto. Coloca a escovinha numa solução, a pessoa leva para o laboratório e vai fazer o exame, né? Para ver o quê?
se tem HPV e o mais importante, que tipos de HPV que a pessoa tem. Ele tem HPV de baixo grau para virar câncer ou de alto grau para virar câncer. Então, tem uns subtipos lá, são 28. Então, e outra coisa que ele já olha também no laboratório, se as células ali daquele canal anal já estão começando a sofrer alguma alteração, né? Querendo já virar célula maligna. Então, tem os graus também de displasia da célula, né? Que ela querendo virar maligna. E nós temos três condições do resultado de um exame desse. Pode vir normal, às vezes a pessoa pode nem ter HPV, né? Pode ter HPV de baixo risco. O que eu faço se eu tiver HPV de baixo risco? Você vai continuar fazendo a cada 6 meses o seu Papa Nicolau para acompanhamento, mesmo. assim como a mulher. Sim. E se ele tiver HPV de alto risco, a gente vai encurtar esse período. E se já começar a ter alteração na célula, mas a gente não consegue ver a olho nu, ele vai fazer o quê? A mesma coisa que a mulher faz, a colposcopia anal. É um aparelhinho que vai colocar um líquido, um corante dentro do canal anal, e com esse aparelho, tipo um microscópio, né, que é o colposcópio, ele vai olhar se tem lesões pelo HPV, tipo querendo já virar câncer, igual tem o NIC da mulher, NIC1, NIC2, NIC3. Ele vai ver se tem aquelas alterações com esse corante, né, que pega no HPV e vai fazer vai dar aquela queimadinha ali com o colposcópio naquela região. E tem aparecido muito as pessoas jovens, né, são jovens, a maioria jovem, Sim. que já estão com grau de displasia, que já estão fazendo acompanhamento com a gente, né? Então é um público que precisa, né, essa coisa precisa ser divulgada para esse público. Para quê? Para ele manter a vida sexual dele ativa e saudável. Sim. Saudável, porque ele é esquecido. Ele não tem orientação, ele não sabe qual é o médico dele. O médico dele é o proctologista. Muito bom. Isso foi uma informação para mim também, que eu não sabia que, né, tinha essa importância toda aí. Além de procedimentos estéticos. Tem procedimento estético na proctologia. Tem clareamento anal, tem aplicação de laser para você pode o ânus está um pouco hipotônico, ou seja, está um pouco relaxado, você tem fisioterapia, você tem laser, você pode mandar para mim também. Isso, exatamente, né? Então, assim, além de tudo, ainda tem esse lado que hoje, as pessoas não sabem. Hoje a estética, ela está em todos os lugares, né? Exatamente. Gente, que coisa maravilhosa, né? O tanto que isso vem mudando, né? Antes a estética era só com o rosto, agora é estética vaginal, estética plástica, anal, hoje, vaginal, plásticas, tudo, laser anal, tem tudo. Muito legal. Fala para nós aí sobre os mitos da hemorroidas e fissuras e fístulas. Fissuras, bom, o mito mesmo é só com a hemorroida, né? Vamos dizer assim. A hemorroida tem alguns mitos, os principais, né? Sentar em lugar quente. Eu trabalho... uma pessoa sentou e a outra sentou. Eu trabalho sentado num lugar quente o dia inteiro. Eu vou ter hemorroida por isso? Não, não vai ter, tá? Agora, eu já tenho hemorroida. Então, ou seja, já tenho veias dilatadas ali dentro que alteram a circulação sanguínea naquela região do meu reto, já estão, né, mexendo ali na mucosazinha ali de dentro, já estão inchadinhas, vamos dizer assim, né, ali dentro do reto. Vou sentar num lugar quente, muito tempo, ou então trabalho num lugar que é muito quente sentado, o calor vai fazer o quê? Vai dilatar essas veias um pouquinho mais, né? Então pode ter um desconforto quem já tem, mas o calor não dá hemorroida. Comer pimenta dá hemorroida? Não, mito. Pimenta é muito bom para a saúde, tá? Aumenta o metabolismo, é antioxidante. Só que quem tem hemorroida, quando a pimenta sair, vai arder mais do que quem não tem. Então não é a pimenta que causa hemorroida. Ela não dá hemorroida de jeito nenhum. Agora, quem já tem, né, ela vai arder mais da que a pessoa que não tem. E tem diferença aí entre a pimenta do reino, a pimenta não sei o quê, a pimenta calabresa, tem tudo uma... Pimenta, tô falando a fruta, tá? Fruta, pimenta, ela é muito saudável, de preferência crua. Sim. Não é o molho com óleo, com aquela coisa toda que fica curtida lá 5 meses, enfim. A fruta, pimenta. Aí, essa classe de pimenta do reino, calabresa, já entra nos condimentos. Então, a pessoa que tem é interessante voltar, que tem uma alimentação muito condimentada, com muita pimenta do reino, muita pimenta calabresa, muita coisa, isso vai acidificar as fezes, a fezes vai ficar ácida. Então ele vai fazer um cocô, meu intestino é uma beleza. Eu vou 2 dias
por dia no banheiro. Sim, mas se você fizer 2 ácidos todo dia, você está queimando ali seu canal anal. Daqui vai queimar suas veinhas ali e já já vai ter hemorroida. Então, aquele excesso de condimentos na pimenta, sim, faz mal. Agora, a fruta, a pimenta, não. Uhum. Semente, né? Pepino, tomate, essas coisas. Você pode dar alguma coisa no intestino? Nada. Também é mito. É outro mito, né? Sexo anal pode dar hemorroida? Não. Não pode dar. Você não vai dar hemorroida na pessoa, tá? Agora, quem já tem hemorroida, que já tem aquela veinha dilatada, com o atrito, com o traumatismo que acontece ali, vai incomodar, vai irritar aquela veinha, pode sangrar, né? Então, também é Sim, outro mito. certo. E agora fala para nós sobre as tecnologias mais avançadas que você tem para cirurgias. Ah, sim. Você Bom, está aí cheio de novidades, né? não, a gente está acompanhando, né? Lá na nossa clínica a gente acompanha, né, a tecnologia. Tô indo agora, terça agora, nós vamos ter o 71º Congresso Brasileiro, né, de Proctologia, lá em Belo Horizonte. Até vou aproveitar para visitar meu pai, que mora lá também, enfim. Mas a gente tem hoje, a gente trabalha ali na clínica com o que tem de mais avançado hoje de cirurgias na área proctológica, né? Que é na área proctológica, né? Parte ali de cirurgias orificiais. Hemorroida, o que que nós temos? Hoje a cirurgia de hemorroida sem corte, que é aquela que eu falei, né? Que é a desarterialização, que você não tem corte depois da cirurgia de hemorroida. Na parte de fístula, né? Fístula, o que que é fístula? A gente fala fístula. A fístula, ela começa com um furúnculo no bumbum ali. É um abscesso perianal. Então a pessoa tem metade dos furúnculos que dá no bumbum ali, perto do ânus, uma metade vem de fora para dentro, que é um furúnculo mesmo, igual dá ali embaixo do braço, enfim. Uhum. E a outra metade vem de dentro para fora. Dentro do nosso reto, uns 3 centímetros ali para dentro, nós temos glândulas, né? Algumas glândulazinhas que elas secretam ali, fica lubrificando o reto. Uma dessas glândulas pode infeccionar. E ela infecciona, ao invés dela mandar o puizinho dela ali pro ânus, afora, não, ela procura um caminho por dentro e manda esse pus ali pro bumbum. Então a primeira sensação que a pessoa tem é de um furúnculo no bumbum, um abscesso. E esse abscesso pode drenar sozinho. Tava com abscesso e ele sarjou sozinho, que a pessoa fala, né? Uhum. Ou ele tem que ir no médico, o médico fazer a drenagem ali daquele abscesso. Pronto. Drenou. Qual o sintoma que a pessoa vai ter? Nossa, eu drenei esse abscesso tem já 1 mês e pouco, nunca fechou o buraquinho onde estourou. Fica sempre vazando uma coisinha. Ou então não, eu drenei, fechou, passou uns 2 meses, senti de novo, encheu ali naquele mesmo lugar e estourou no mesmo lugar que estava o meu primeiro abscesso. O que que é isso? É porque aquela glândulazinha que fez aquele trajeto, e esse nome desse trajeto é fístula, tá? Esse trajeto não fecha. Então, o que que acontece? Toda vez que a pessoa faz cocô, um cocôzinho Bem microscópico entra pouquinho. ali naquele trajeto e cocô é contaminado e fica gerando uma reação inflamatória eterna, porque não vai fechar aquele trajeto nunca, né? E é uma condição cirúrgica a fístula, só sai com cirurgia, não existe pomada, não existe remédio, não existe nada, é operar. E nós temos, assim, diversos tipos de cirurgia para fístula, né? Porque a grande importância da fístula, né, desse trajetozinho, de onde ela sai de dentro do reto até lá no bumbum, ela passa pela musculatura do nosso ânus. Nós temos 2 esfíncteres no nosso ânus. Então, se ela passar em locais onde envolve muito essa musculatura, se você for fazer a cirurgia e o objetivo da cirurgia de fístula é destruir aquela fístula, se você for destruir aquela fístula, cortar aquela fístula e ela estiver pegando a musculatura do ânus, você vai cortar a musculatura do ânus da pessoa. Que infelizmente é o que a gente recebe muito no nosso consultório de colegas que não são especialistas que vão fazer a cirurgia de fístula por aí e não sabe que tem um esfíncter no meio e lesa o esfíncter da Faz um pessoa estrago, né? e aí acabou. Cortou o esfíncter, a pessoa vai ficar fazendo cocô na calça o resto da vida. Então você, entre aspas, cura a fístula ou não também e deixa a pessoa incontinente. Então por isso tem que ir no especialista. E tem cirurgias que tem corte? Tem cirurgias, né, que usam uma borrachinha ali? Tem também. Só que o que nós temos de mais avançado hoje na fístula? Nós temos o laser para fístulas mais superficiais. Você coloca o laser dentro daquela fístula, vai trabalhar por dentro da fístula, você não vai cortar nada ali. E nós temos hoje que chama uma cirurgia que chama VAFT, né, que é uma cirurgia vídeo assistida. O que que é isso? Um aparelhinho que entra, um videozinho que entra dentro da fístula, você vê pela televisãozinha, por um monitor,
e você vai trabalhar tudo dentro dela. Você vai cauterizar, você vai limpar, você vai escovar, enfim, você vai trabalhar essa fissura toda por dentro dela sem ter nenhum tipo de corte, né, na pessoa. Isso é muito usado nas fístulas profundas, aquelas que não daria mesmo para cortar. E a pessoa vai de alta no outro dia, volta para as atividades em 72 horas, já está trabalhando de novo, enfim, então você tem ótimos resultados. Aonde mais a tecnologia chegou na proctologia que ajudou muitas pessoas? No cisto pilonidal. O que é cisto pilonidal? É aquele cisto que dá no cóccix, bem ali naquele ossinho, né, no ossinho do cóccix ali. Então, às vezes a pessoa tem um cisto ali, né, forma um cistozinho. Que tipo de pessoa? Mais comum em jovens, né, que tem bastante pelo ali no bumbum. Aquele jovem que tem o bumbum bem peludo e às vezes o bumbum mais avantajadozinho que forma aquela fendazinha maior que fica aqueles pelinhos um fazendo, né, um Atrito ali. atritozinho no outro. Então dá muito cisto pilonidal, que geralmente o primeiro sintoma que a pessoa tem é quando ele infecta, que o pelinho, aquele atrito, o pelinho, o folículo abre, o pelinho vai lá para dentro, o corpo engloba aqueles pelos e começa a gerar um processo inflamatório, porque o corpo quer mandar aquele pelo embora. Então, quando ele quer expulsar aquilo, ele próprio produz um processo inflamatório e nesse processo inflamatório é a formação de pus, né? Então, a pessoa às vezes chega com esse pus ali naquela regiãozinha. E às vezes, quando está só o pus, não tem o que fazer. É drenar mesmo aquele pus e operar depois. E antigamente as cirurgias eram de ressecar todo aquele, tirar mesmo. É como se ele fosse uma bolinha, o cisto, né? Naquela região. E você tem que tirar toda aquela bola. Ele Então, encapsula? Ele fica ele encapsulado, é não? uma cápsula, né? Ele forma uma Fica? bolinha encapsulada. Uhum. Então, para você retirar toda a cápsula em volta dele, fica uma cicatriz, uma ferida muito grande, né? Muito profunda nas costas da pessoa. E Sim. como são jovens, você inutiliza esse jovem ali 2, quase 3 meses fazendo curativo em casa, porque você não dá ponto, né? A maioria das cirurgias você deixa aquilo aberto e vai fazendo curativo diariamente, até fechar. Fica bem profundo, né? Depois a gente coloca imagens aí. E hoje nós temos, né, tecnologia, né, 2 tipos de tecnologia minimamente invasivos que a gente faz hoje na nossa clínica, que é o que? O laser. Então você trata ele por dentro, tem uma técnica que a gente faz lá, ele vai sair com 3 pontinhos ali de menos de 1 centímetro, né, nos locais onde a fitinha de laser, a fita de laser é como se fosse da espessura de uma carguinha de caneta Bic, vamos colocar assim. Então ele sai com 3 pontinhos daquele ali só no cisto. Ou o EpiZit. O que é o EpiZit? O mesmo aparelhinho que a gente usa para fazer a fístula por vídeo, quando o cisto ele é maiorzão, o que a gente faz? A gente entra nele, que ele também é da espessura de uma caneta, né, de um tubinho de caneta, e a gente vai trabalhar esse cisto todo por dentro, vendo lá no monitor também, na televisão, trabalhando com as pinças, como se fosse uma cirurgia por vídeo de vesícula, Sim. você faz dentro do cisto e a pessoa vai ficar só com essa feridinha aí nas costas, ou seja, 3 dias depois já tá, o jovem já está na escola, já está trabalhando, enfim, não precisa ficar com aquela ferida enorme ali depois na região. Então, são tecnologias. Hoje, o que tem no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, para cisto pilonidal é isso. E agora, com os estudos e umas novas técnicas para fístula, o que tem de mais avançado, tirando essa por vídeo, que é o que a gente faz também, é a injeção de células tronco no interior da fístula, né? Para ver se forma um tecido lá dentro e, entre aspas, entope aquele canalzinho, obstrui aquele canal que liga o reto lá no bumbum, é que eu estava falando, né? E isso a gente vai debater bastante agora na semana que vem. E é Esse uma tecnologia procedimento que a gente você vai já. trazer também para cá. Esse você ainda não faz aqui, não. Não, porque ainda está em Tá em estudo, a gente estudo. está vendo os resultados mesmo dele, mas o que hoje é mais feito minimamente invasivo, que é o VAFT, que é o separelinho, que é o mais evoluído hoje que nós temos no Brasil e no mundo. Inclusive, nós vamos fazer 2 cirurgias dessa agora, na sexta-feira, agora aqui. O aparelho vem de São Paulo, né? São poucos aparelhos no Brasil. Então, o técnico traz o aparelho de São Paulo e a gente usa para operar nossos pacientes aqui de Rondônia, até mesmo de fora, né? Vem de paciente do Acre, do Mato Grosso, enfim, a gente Nossa, poder que operar. bacana, né? Interessante. Rodrigo, ficou alguma coisa que você queira passar sobre a tua área aí da Procto? O que ficou ainda sem a gente. São tantos assuntos, né? Por isso que você perguntou lá, por que Procto, né? Procto é muito bom, porque eu adoro a especialidade.
por essa gama, né, de coisas que tem. A gente tá com certeza, quem está nos ouvindo aqui se identificou com alguma coisa. Com Pode, ou certeza. se não, alguém, ou a mãe, ou o irmão, ou o Alguém filho, tem, alguém alguém tem um se identificou, probleminha. né? Só não vai no médico. Só não Então, vai no médico. o que eu quero que fique é o quê? Que tenha mais divulgação, né? Que a gente consiga alcançar mais pessoas, para a pessoa não achar que sangrar é normal, não é, né? A pessoa às vezes tem constipação e fica aí fazendo receita caseira, e fica tomando lactopurga. Tem vários tipos de laxantes, né? Então, nós Nossa, e temos laxantes como se fazem catárticos, uso, né? laxantes catárticos, que é da classe da. Às vezes a gente tem que entrar com laxante, em alguns casos, mas em poucos. Aí você tem aquela explosão de fezes ali para poder limpar aquele intestino, né? Às vezes a pessoa faz lavagem retal sem orientação médica, enfim. E isso acaba o quê? Você não ensina seu intestino a funcionar. Então tem como a gente usar laxantes quando é acompanhado com a gente, que você, beleza, você vai usar laxante. Só que eu vou pôr um laxante para você, que você vai usar durante o tempo para ensinar o seu intestino. E aquele intestino que não está aprendendo muito, a gente faz o quê? Treina ele como? Com fisioterapia. Com a fisioterapia que a gente tem, felizmente, né? Hoje, né, o Sim. CERP está aí e nossos resultados são muito bons, né? Os pacientes que a gente caminha para vocês têm dado ótimos resultados. O feedback de vocês também com a nossa clínica é muito importante. E é isso, eu acho que na nossa área é mais essa divulgação. Fala um pouquinho sobre o uso de laxante, o que que prejudica uma pessoa que fica tomando. Eu conheço pessoas que tomam laxante praticamente diariamente. Dá tudo que você pensar. Dá até alteração na mucosa intestinal, nas vilosidades, né? O nosso intestino, até tanto no intestino delgado, que é o intestino fino, quanto no intestino grosso, você tem alterações na mucosa do intestino. Você lava as bactérias que deveriam estar ali no intestino, elas não ficam mais, você vai ter desbiose, então, no intestino. Fora as alterações ali na região do reto também do ânus, né? Você vai estar com fezes, ah, às vezes endurecidas, você vai expulsar aquilo vai dar uma pressão muito grande ali na ampola retal, ali no ânus, no esfíncter, vai causar microtraumatismos, né? Quem toma muito laxante até para emagrecer, né? A pessoa Sim. toma para emagrecer Sim. e vai ao banheiro várias vezes. Às vezes a pessoa nem tem problema de constipação, mas toma laxante para emagrecer. Aí, tipo, vai no banheiro 4 vezes por dia para se sentir magra e fica lá, né? Isso a vida toda. Então, sentando no vaso 4 vezes por dia. Importante, até lembrei aqui, pra gente poder falar. Ah, nós devemos sempre mandar fazer um banquinho de 20 centímetros, Esse Sim. banquinho é né? difícil, Pra hein? gente sentar no vaso e botar o pezinho em cima do banquinho, para ficar naquela posição aproximada com a posição de cócoras, que é a posição fisiológica. Porque quando a gente não põe o pé no banquinho, só de você imaginar você sentando no vaso, aumenta a pressão do seu ânus. Aí Do você tomando próprio laxante, ângulo, né? o O próprio ângulo. ângulo. E você tomando laxante, sentando 4 vezes por dia, e aquilo passando. E outra, quando você toma laxante, às vezes não é nem o cocô nem tá seco, às vezes até para ter diarreia. Então, diarreia é ácido. Então, você tá sentando no vaso várias vezes no dia, com ácido passando ali, não tem jeito, você vai ter problema do orificial, você vai ter hemorroida, você vai ter fissura, você vai ter alguma doença nesse sentido. O excesso de laxante pode deixar o intestino lento ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não é que vai deixar lento, o lento é falta de gânglios, ele vai parar de funcionar, mais fácil assim, a maquininha vai desregular, que eu falo, né? Ele Que vai ter alteração na foi maquininha ali, no anismo. aquela nossa paciente em comum, né? Sim, sim. Era uso de laxante, foi usando todos os laxantes possíveis, não foi? Até chegar em você, e aí você cortou os laxantes, mas aí o que ela fala é que o intestino dela não funcionava mais. Mas eu acho que ela, na verdade, tinha um problema antes, né, que deveria ser corrigido, só que ela lançou mão do laxante. Do laxante. Lançou mão do que era é o mais popular, né? Sim. Vai no Isso farmacêutico, toma laxante, resolve. vai ali, Então, Resolve. não é legal, não. Gente, então laxante não é remédio para constipação, pelo amor de Deus. Laxante, lógico, como o doutor estava falando, em alguns casos tem que fazer uso do laxante, né, doutor? É remédio, como o nome diz, remédio, receitado pelo Remédio. médico, Isso, exatamente. né? Não fazer uso aí, o auto-uso, né, de qualquer jeito. Exato. Mais alguma coisa que você Não, queira falar? foi muito bom, só te agradecer e Não, espero estar calma, mais calma, vezes muita aqui. calma nessa hora. Fala para os nossos ouvintes e telespectadores aonde te encontrar.
Ah, sim. Faz os lugares, que você está em vários lugares. Eu Então, estava fala até aí sua. ultimamente na direção geral da saúde de base, mas enfim. Mas meu consultório é no Hospital Central, né? Que é o hospital, como o próprio nome diz, no centro da cidade de Porto Velho, no primeiro andar. E estamos lá, né? Assim, a parte de atendimento particular que eu faço, né? No meu Sim, consultório é lá. O restante dos meus atendimentos são no hospital de base, que eu faço minhas cirurgias no hospital de base. A gente tem nossa equipe de proctologistas lá, o Dr. William, a doutora Vanessa, o Dr. Fábio. Atendimentos no ambulatório da Policlínica Oswaldo Cruz, mas para as minhas consultas é no Hospital Central, lá no meu então, consultório. no público tem uma equipe qualificada. Então, é uma especialidade que hoje aqui em Porto Velho funciona, né, doutor Rodrigo? Sim, nós A temos. Cada um de proctologia, nós né? faz ambulatório uma vez por semana, né? Então são 4 dias de atendimento. Nós operamos no hospital de base, né? As doenças proctológicas, fazer o acompanhamento também das doenças clínicas, enfim, nós temos então um atendimento pelo SUS também. Como a demanda é grande, daí a gente tem aquela questão da Sim, morosidade do SUS, enfim, mas nós temos serviço, sim, sim, serviço de proctologia do SUS. bacana. Então, gente, é isso. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Conversamos aqui com o Dr. Rodrigo Bastos. Ele está tanto no hospital público quanto no particular. Vocês encontram ele no Hospital Central, no primeiro andar, não é isso, doutor Rodrigo? Isso. Então, não fique deixando para amanhã o que pode resolver hoje, né? E essa questão da proctologia é muito importante na vida de todo mundo, né? E como sempre eu falo, gente, não tem nada mais importante do que a gente conhecer o nosso corpo, ele funcionando normal. Porque a partir do momento que você não se conhece, o teu funcionamento normal do corpo, é muito mais difícil você entender quando ele está dando sinais de que ele não está bem, né? Então, assim, procure seu médico, procure o doutor Rodrigo, proctologista, né? Faça sua consulta. Os meninos aí, né? Os homossexuais, é o médico que vocês também têm que chamar de meu, né? Como nós mulheres temos a nossa ginecologista, onde fazemos os nossos exames. Então, daqui para frente não é mais por falta de informação, gente. Vocês vão procurar um médico proctologista, né? De preferência o Dr. Rodrigo. Enfim, é, e assim, não deixe de mandar, né? Como eu sempre falo também, aqui o Serpcast, ele é um podcast, ele não tem fins lucrativos. A única coisa que eu quero é dar informação de boa qualidade para as pessoas que não têm condições de estar lá no SERP, né? Onde nós fazemos os nossos atendimentos particular, atendemos alguns convênios. É, mas tem pessoas que infelizmente não têm essa condição, né? Financeira, enfim, de estar no meu consultório, de estar no consultório do doutor Rodrigo, de estar aqui com a Camila, que também atende lá no SERP. Então, não deixem de mandar esse vídeo para uma pessoa que você conhece, que chegue o mais longe possível e que leve, olha o tanto de informação que o doutor Rodrigo passou aqui hoje para a gente, né? Coisas que até para mim também, que já estou acostumada nessa área, que atendo os pacientes dele, que tenho a maior confiança de mandar meus pacientes procurá-lo, porque a gente já conhece, sabe que é uma pessoa especializada, enfim, que ele é ótimo no que ele faz, tá bom? Então é isso. Doutor Rodrigo, muito obrigada, viu, por você ter tirado esse teu tempinho aí para vir aqui hoje com a gente. Eu sei que não é fácil, a vida de vocês é corrida, né, pra caramba. Eu daqui a pouco também já tô saindo, pegando estrada, enfim, né, aquela vida maluca que a gente tem. Camila também quer falar alguma coisa? Só aqui que ele ganhou uma paciente. Que bom. Olha aí, Isso olha é aí, ótimo. olha É. aí, né? E você quer falar mais alguma Não, só coisa? agradecer vocês mesmo, tá muito legal mesmo. Sim. Podcast, gostei muito, tá? Acredito, né, que vai ter um alcance muito bom. Isso pra gente é o que é mais importante, a gente poder esclarecer para as pessoas, levar o máximo de informação, principalmente da nossa especialidade, e quebrar o tabu, né, que ainda é uma especialidade de tabu, né? Não tem jeito. Exatamente. Então, a gente só consegue quebrar o tabu com informação. Na Sim, verdade, tudo verdade. nessa vida é informação. E mais uma vez agradecer, estou à disposição, tá? Estamos lá no Hospital Central. O que precisar, nossa parceria com o SERP é uma parceria forte e eu também tenho ótimos resultados dos meus pacientes, das minhas pacientes que eu encaminho para vocês.
e que a gente consiga, nessa simbiose aí, ajudar a nossa população. Exatamente. Então é isso, gente. Por hoje é só, tá? Fiquem com Deus e até mais.